Capítulo 11. Homem virtuoso. O mestre ensina que quem aceita o desafio de sustentar uma família deve ser um homem virtuoso, e não o contrário. Ele deve ter controle sobre sua vida, já que o sustento vem da esfera da realeza. Portanto, para conseguir sustento, devemos ter uma medida de domínio para ter uma conexão espiritual com a esfera da realeza. Devemos, particularmente, demonstrar modos reais na hora das refeições, pois isso invoca o sustento. Mesa colocada, cerimônia na mesa, a oração e o cuidado com a preparação da mesa indicam sinais de realeza na vida do homem. Quando o homem é forte e aceita o desafio de sustentar a esposa conforme seu comprometimento, ele recebe uma medida de domínio, como diz a palavra, e ele dominará em ti. Gênesis 3,16. Então, a porção de domínio que ele recebe invocam as bênçãos do sustento. Podemos concluir, baseado nos santos ensinamentos, que para ganhar o sustento para a família, o homem deve ser virtuoso e não preguiçoso ou depressivo. Ele não deve se desesperar, nem colocar o peso do sustento da casa em cima da esposa, sabendo que essa responsabilidade está sobre os seus próprios ombros. Ele tem de acreditar em si mesmo e fazer todo o esforço prático e espiritual para ganhar a vida. Assumindo responsabilidade, a obrigação de ganhar o sustento é do marido. A mulher não deveria ter de participar de questões de sustento, nem se preocupar com isso. O homem assume a responsabilidade no momento em que assina o seu contrato de casamento, pois nele o homem se compromete a trabalhar, honrar, alimentar, sustentar e servir a esposa. Em outras palavras, qualquer coisa que esteja conectada ao sustento, como comida, roupas, abrigo, é obrigação exclusiva do marido. Ele deve atender a todas as necessidades da mulher, que não tem obrigação nenhuma na área do ganha-pão. De acordo com a mensagem dos sábios, somente depois que o marido cultiva sua força de domínio é que ele pode aceitar a responsabilidade de sustentar uma casa. Quando ele domina, liga-se à esfera espiritual da realeza, o poder prover a esposa. Se ele foge da responsabilidade e age como um pobretão desamparado, não terá sua porção de domínio nem sua conexão com a esfera da realeza, e não conseguirá invocar as bênçãos de uma renda decente. Quando o homem corajosamente aceita o desafio de ganhar dinheiro e assume completa responsabilidade, atrai a bênção de um sustento adequado e age como governante da própria família. Essa é a medida de domínio que o conecta à esfera e que invoca um bom sustento. O problema é seu. O homem nunca deve pressionar a esposa com a responsabilidade do sustento da casa, nem deve envolvê-la nos problemas relacionados a isso. Ele tem de ser sempre generoso. Se não puder fazer isso, o problema é dele. É ele que precisa resolvê-lo. Se ele deve dinheiro, tem de se esforçar para pagar suas dívidas sem aborrecer a esposa ou envolvê-la na situação, pois isso não é problema dela. O problema é dele. A mulher se casa amparada pelo solene compromisso que o homem assumiu. O marido não pode usar das dívidas como desculpa para não atender às necessidades da esposa. Ele não pode dizer: primeiro vou pagar os empréstimos, depois sustentarei. A obrigação de sustentá-la vem antes de pagar a dívida. A luz da alma da esposa. O mestre nos ensina também que a renda familiar é gerada na iluminação da alma da esposa. O dinheiro chega ao homem pelo mérito da esposa. Uma mulher feliz tem a alma iluminada, que serve de catalisador espiritual para a renda do marido. Portanto, não há erro maior que entristecer ou limitar a mulher, discutindo com ela sobre dinheiro
ou não atendendo às suas necessidades. Quando a esposa não pode comprar o que precisa ou usar o dinheiro como acha necessário, a luz de sua alma perde o brilho e a renda diminui. O marido que discute com a esposa sobre dinheiro cospe no prato que come. Economizando alguns centavos, ele perde centenas de reais. Ao diminuir o brilho da esposa, o brilho da alma da mulher, ele perde a renda que sua luz invoca. Mesmo que aparentemente ele esteja economizando, ao limitar os gastos, seus problemas de renda somente aumentarão. A fim de melhorar a situação financeira, o homem deve ser virtuoso e fazer seu trabalho. Isso inclui longas horas de oração e retificação de seu comportamento. Além de um esforço prático necessário, ele tem que assumir a responsabilidade de suas obrigações sem esperar assistência ou compreensão da esposa. O marido deve fazer a mulher feliz, comprar presentes, ser generoso com o dinheiro, atender suas necessidades. Assim, a alma dela brilhará e ele colherá os frutos de uma boa renda. Joias da noiva. Dizem os nossos sábios, devemos sempre ter cuidado com a honra da mulher, pois a bênção no lar vem pelo mérito da esposa. Como está escrito em Gênesis, capítulo 12, e Abraão se beneficiou graças a ela. Rabi disse ao povo, honrem a esposa para ficarem ricos. Talvez alguém diga, não preciso ser rico e não tenho vontade de honrar a minha esposa. Quanto a isso, a palavra afirma 3 coisas levam a pessoa à pobreza. Uma delas é quando a esposa xinga o marido diretamente. Raba comenta que a mulher faz isso porque o marido tem dinheiro, mas é muito mesquinho para lhe comprar joias. A passagem mencionada acima nos ensina que para uma mulher, joia não é luxo, mas um elemento necessário para a sua saúde espiritual. Sem isso, ela se sente angustiada. Agora, podemos entender por que uma mulher ofenderia o marido apenas porque ele não lhe compra joias. Também aprendemos que se o marido não honra a esposa o suficiente, ele lhe presenteia com joias. Não apenas ele perde a bênção da riqueza, como cai na pobreza. Agora, entendemos por que uma mulher ofenderia o marido apenas porque ele não lhe compra joias. Também aprendemos que se o marido não honra a esposa o suficiente e lhe presenteia com joias, não apenas ele perde a bênção da riqueza, como cai na pobreza. O homem pode continuar argumentando e manter a posição de que não precisa comprar joias para a esposa se não tem recursos para tal. Ter recursos é questão de prioridade. Muitos homens não têm dinheiro sobrando, mas se realmente querem algo, uma máquina fotográfica, um iPod, um ingresso para o jogo de futebol e etc., eles encontram os meios de conseguir o que querem. O homem coloca a esposa no topo da sua lista de prioridade. Certamente encontrará uma maneira de atender a sua necessidade. Nesse caso, joias. Não seja pão duro. Os mestres nos dizem que uma mente limitada, o que em matéria de dinheiro significa mesquinhez, é um dos motivos pelos quais as pessoas ficam endividadas. Portanto, não seja pão duro com sua esposa e certamente não exija um relatório detalhado para cada centavo que ela gasta. Isso não ajudará a sua situação financeira nem um pouco. Para ser livre das dívidas, o homem tem de ser generoso e evitar discussões e críticas sobre o quanto a esposa gasta. Quando o homem abre o coração e a carteira para a esposa, aumentando a autoestima e confiando no discernimento dela para gastar dinheiro, Deus abre os portões da abundância divina. Esqueça o dinheiro. O homem deve se desligar do dinheiro assim que o dá à esposa. Ele não deve se importar nem discutir com ela, como ela gastará. Se o marido não tem dinheiro de que a mulher precisa, ele deve ser um homem virtuoso e dar os passos apropriados em esforços materiais e espirituais para conseguir o que ela quer. Prover a ela é o seu comprometimento solene.
é problema dele e não dela. Vá trabalhar. As primeiras palavras que o homem se compromete são baseadas na fé pura e completa em Deus. É a força necessária para confiarmos em sua ajuda. Sem fé, o homem é pressionado a cumprir suas obrigações para com a esposa. Portanto, a fé deve ser o primeiro compromisso do homem. Seu segundo compromisso é trabalhar. Isso é explícito para calar a boca dos falsos crentes preguiçosos que levantam os olhos e encolhem os ombros e dizem: Deus proverá. Quando a esposa de um ocioso reclama que não tem dinheiro, ele a repreende. Você não confia em Deus? Onde está a sua fé? Nossos sábios previram o fenômeno do pseudo-santo marido preguiçoso e por isso fizeram assim um documento, parte integrante do acordo nupcial, que o obrigasse a trabalhar. É sua tarefa sair para trabalhar e não da mulher. Não é trabalho dele ensinar a esposa a ter fé e confiar em Deus, ou dar-lhe sermões sobre fé. Se nossos sábios quisessem colocar o peso do sustento na fé da esposa, não teriam exigido do marido que assumisse um compromisso por escrito de trabalhar. Não use o fato, querido leitor, de que vários sábios eram pobres. Saiba que eles viviam de acordo com seus meios e não deviam um centavo sequer a ninguém. Eles eram felizes com o que tinham. Quem é feliz com o que lhe cabe na vida, passa à esposa a sensação de que não lhe falta nada. Uma boa administração. A história a seguir ilustra a abordagem correta para se ganhar a vida. Um homem me pediu conselhos na área de paz no lar. Ele me disse que sua mulher reclamava incessantemente sobre seus meios de vida. Perguntei como ele regia as reclamações, ao que ele respondeu que dizia à esposa para reforçar a fé e confiança em Deus. E a esposa ficava ainda mais furiosa. Expliquei a ele que suas palavras não serviam de consolo. Em vez disso, é ele que deve esforçar a fé e confiança e fazer tudo o que puder, inclusive mais orações e esforços, para resolver o problema. Você está dando a impressão de que o sustento deve ser uma preocupação da sua esposa, quando você lhe pede para reforçar a fé. Está passando a mensagem de que seus problemas financeiros são culpa dela. Isso lhe desperta o sentimento de culpa e frustração que ela desconta em você. Você deve tranquilizá-la e assumir toda a responsabilidade. Quando atribuem seus problemas financeiros à esposa, muitos homens a entristecem e a insultam. Segundo os termos do acordo, é obrigação exclusiva do marido alimentar, sustentar e vestir a esposa. Lembre-se, o acordo das leis diz que com o suor do teu rosto comerás teu pão. Essa é a maldição de trabalhar duro para conseguir o sustento. Mas essa maldição foi dirigida a Adão e não a Eva. É o homem que tem que trabalhar para ganhar a vida. Nossos sábios dizem que a esposa é como um jugo para o marido. Isso significa que trazer o sustento para casa é responsabilidade do homem. Os sábios poderiam ter dito que o casamento é um jugo para o casal, mas não o fizeram, porque não é responsabilidade da esposa, nem mesmo em partes, sustentar a família. Mesmo que a mulher seja virtuosa e contribua com a renda, ou mesmo que ela seja a única provedora, quando um problema financeiro surge, o homem deve encarar o desafio e resolver a questão. Certa vez, um estudante rabino procurou o mestre de santa e abençoada memória, e o estudante alegou que não podia comprar para a esposa um vestido novo, porque dedicava todo o seu tempo ao estudo da palavra. Nesse caso, disse o mestre, feche a sua palavra, arranje um trabalho e vá comprar o que a sua esposa precisa. Essa é a sua principal obrigação. Segundo os termos, podemos ver como é séria a obrigação do marido de prover a esposa. O homem nunca deve passar a impressão de que é incapaz de sustentar a casa. Nunca deve dizer não. Se a mulher pede alguma coisa, ele deve prometer que irá fazer o máximo para atender o pedido.
Nesse caso, Deus proverá. A mulher procura o marido e o marido procura Deus. O mestre uma vez afirmou: não mencione nada à sua família sobre suas dificuldades financeiras, pois eles não podem ajudá-lo. A mulher não tem os meios emocionais e espirituais para lidar com os problemas financeiros do marido, já que não é responsabilidade dela trazer o sustento para casa. Como a renda é uma preocupação do marido, ele deve escutar suas reclamações, pois é seu trabalho apoiá-la e não o contrário. Em hebraico, casa e carregar são a mesma palavra, lasset. Quando o homem se casa, é seu trabalho carregar a esposa, o que significa ter uma renda e sustentá-la. Nossos sábios dizem: o homem carrega a mulher, um jogo de palavras com lasset, casa e carregar, e não o contrário, quando o homem sobrecarrega a mulher com preocupações financeiras, além dos problemas que já existem, ele tem de lidar com a raiva, reclamações e as frustrações dela. Quando a administrar o dinheiro, o homem tem 3 alternativas. Ele pode administrar o dinheiro sozinho, pode fazer isso junto com a esposa ou pode deixar a esposa administrar tudo sozinha. As 2 primeiras opções, muitas vezes, levam à briga, a desacordos que já o marido frequentemente supervisiona e critica os gastos da esposa. Além disso, a mulher costuma culpar o marido se falta alguma coisa. Mas quando o homem dá liberdade financeira à mulher, ele ganha de 4 maneiras. Primeiro, ele mostra que confia nela, e isso lhe dá uma maravilhosa sensação de segurança. Segundo, ele não recebe nenhuma reclamação de estar impedindo suas vontades. Terceiro, se a renda é limitada, ela será mais compensadora sobre a situação. E quarto, isso evita os desgastes e discussões sobre dinheiro. Não seja mesquinho. Uma das piores características que o homem pode ter é a mesquinhez. O mesquinho ama o dinheiro ao ponto do seu coração estar carregado, está cerrado às necessidades de seus entes queridos. Quem é pão duro é cruel. Como ele não tem piedade do próximo, recusa-se a fazer caridade. Até pior, ele não é consciente da sua crueldade e justifica sua mesquinhez. O desejo por dinheiro o cega, assim como diz a palavra, ninguém gosta de gente mesquinha. O desprezo que a maioria das pessoas tem pelo mesquinho, certamente não lhe acrescenta nenhuma bênção na vida. Isso é meu. Ser mesquinho demonstra falta de fé, já que a pessoa mesquinha só confia em si mesma. Esse tipo de heresia se manifesta de 2 modos. Primeiro, quando o mesquinho tem dinheiro, pensa que conseguiu apenas com o próprio esforço. Por isso, ele pensa que o dinheiro é só seu e não quer dividir com mais ninguém. Ele não percebe que Deus lhe deu o dinheiro não apenas para isso, mas também para seus dependentes. Deus pode facilmente dar o dinheiro para outra pessoa, como lhe convier. O mesquinho não percebe que enquanto Deus quer que ele tenha dinheiro, por mais que ele gaste, ele proverá. Por isso, ele não perdoa 1 centavo sequer doado para a caridade ou gastando com o cumprimento da fé, de boas ações. Por outro lado, por alguns motivos, Deus não quer que ele tenha dinheiro, nem 1000 cofres o impedirão de perder sua fortuna. Percebe que Deus está vigiando cada movimento seu. Como Deus controla o mundo, medida por medida, os avarentos podem ser divididos em várias categorias. Há quem seja mesquinho com estranhos, mas generoso com a família. Por outro lado, há os mesquinhos exibidos, que são magnânimos com o mundo, especialmente quando isso lhe traz prestígio e reconhecimento, mas sovinas com a própria família. Há também os mesquinhos com todos, exceto consigo mesmo. E, finalmente,
Há quem seja mesquinho consigo mesmo e não suporte a ideia de gastar nem um centavo. Ao final, ele acaba deixando tudo o que juntou para os outros. Um bom marido. Um dos piores tipos de mesquinhez é a do marido com relação à esposa e filhos. Ele não vê nem sente a necessidade deles. Isso é crueldade. Cada gasto da casa é um desperdício que atiça a sua fúria. É praticamente impossível viver com um homem assim. Nada entristece uma mulher como um marido mão de vaca. Por natureza, a mulher precisa da luz do marido brilhando sobre ela. Em termos mais práticos, isso significa que o homem precisa dar dinheiro à esposa. Até mesmo a mulher compreensiva do homem pobre, que não tem nada para dar, acha uma vida assim insuportável. Mas o caso é ainda pior quando o marido tem dinheiro e não é generoso com a esposa. A atitude nobre do marido para com estranhos e a sua mesquinhez com a família azedam a vida da mulher. Se o homem acredita nas palavras da lei, honrar a esposa leva à riqueza. Certamente tentará agradá-la comprando roupas e joias. Quanto melhor ela se sente, mais sua alma brilha. Quanto mais sua alma brilha, maior a bênção de abundância que o marido recebe. Em vez de ficar bravo com ela por seus gastos, a raiva destrói a renda. Ele deve ficar feliz por ela estar feliz, deixando-a gastar o dinheiro que ela precisa. Ao honrá-la, ele verá maiores bênçãos de sustento. A palavra aconselha o marido da seguinte forma: o homem deve sempre beber e comer debaixo dos seus meios e honrar a esposa acima dos seus meios. O casamento é uma das únicas obras que ordena a pessoa gastar mais do que pode. Nossos sábios ressaltam como Deus é atencioso com os que ganham, atencioso com o que ganhamos. Ele limita o valor que podemos gastar até mesmo com as boas obras elevadas, como fazer caridade, não mais de 20% da renda. Ainda assim, com a pessoa devemos gastar mais do que podemos. Isso mostra como a honra à esposa é importante para Deus. Falta de recursos não isenta o homem de honrar a esposa. Ele deve aumentar a sua reza, trabalhar extra, tentar conseguir um trabalho complementar ou fazer qualquer coisa honesta para prover a esposa. Se o homem tem o desejo genuíno de honrar a esposa e prover a sua família, Deus certamente o ajudará e lhe proporcionará os recursos necessários. Com outras obras, Deus não faz necessariamente o mesmo. Por quê? Imagine que uma esposa peça 2 milhões de reais a Deus para construir uma igreja. A palavra não ordena a uma única pessoa construir uma igreja, mas exige que o homem honre a esposa. Deus prontamente nos dá a capacidade de cumprir a obra que somos dirigidos a cumprir. Não mostre seus bolsos vazios, nem declare pobreza à sua esposa. Diga a ela: conseguirei o que você quer. Não pouparei esforços com a ajuda de Deus. Quando Deus vê que o marido é sincero, ele o ajuda a honrar a sua esposa.